Olá, viajantes. É mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. Esse provavelmente será o meu último vídeo antes do Enem. Pedro e Jairo ainda estarão com vocês. Então eu quero usar esse meu espaço, esse nosso contato, para manifestar também o meu desejo de que essa nossa viagem encontre esse porto que não será só porto, será porta, será a ponte, a passagem que vocês tanto esperam para onde desejam estar. São os votos do Viagem de Clio para vocês. Para tentar ajudá-los nessa missão, a dica de hoje é sobre redação. Nós trabalharemos aqui alguns tópicos importantes acerca da redação. Nada muito complexo, mas que, se bem entendido e bem aplicado, pode render preciosos pontos. Vamos de vinheta antes. Voltamos. Primeira dica importante: introdução do texto. É fundamental que você deixe explícitas, claras, pontuais as bases da sua tese. A tese é uma ideia. Você desenvolverá o seu texto em 2 parágrafos argumentativos, às vezes mais. Cada um desses parágrafos trabalha com um núcleo da tese. Então, para efeito didático, vamos trabalhar com a ideia de que o seu parágrafo de introdução deve deixar claros quais são os seus núcleos de tese. Se você, por exemplo, trabalha um tema sobre a questão indígena no Brasil e você defende a ideia de que os entraves maiores à boa condição, situação do índio na realidade brasileira passam pelo preconceito com que ele é olhado pela sociedade e pela questão da terra não demarcada e, se demarcada, não vigiada. Esses são 2 núcleos de tese: preconceito e problema em relação à terra. Um aspecto a ser desenvolvido num parágrafo, um aspecto a ser desenvolvido no outro parágrafo. É fundamental para uma correção que é rápida, que é ligeira, que o corretor avalie rapidamente, perceba de imediato, veja com cristalinidade os seus núcleos de tese. Isso é aquilo que nós chamamos de projeto de texto. Já se percebe desde a introdução os caminhos pelos quais passará a sua argumentação. Você percebe então, lendo o parágrafo de introdução do candidato, que há uma ideia de texto clara, que há uma intencionalidade discursiva. Quer se defender essa visão num parágrafo, essa outra visão no outro parágrafo. Se vai conseguir fazer isso é outra história, mas o projeto de texto é evidente, é claro. Essa é a dica 1. Dica 2. Uma vez expostas as bases da tese ou expostos os núcleos da tese, há que se buscar trabalhar um em cada parágrafo. É um erro muito comum, tomara que você não o cometa, trabalhar na introdução com a tentativa de demonstrar conhecimento profundo acerca do tema. Os problemas relativos à questão indígena são esse. Quantos mais forem os elementos que você apontar como causadores, motivadores ou como consequências do problema, mais as obrigações que você tem para cumprir no desenvolvimento. Porque o avaliador perceberá que você disse que diria e depois acabou não dizendo. Por isso é melhor ser prudente. Menos é mais. 2 fatores, 1 parágrafo para cada fator. Porque trabalhar com 2 fatores no mesmo parágrafo é muito difícil. Iniciar tentando propor alguma coisa, concluir a argumentação acerca dessa coisa e no mesmo parágrafo iniciar uma outra ideia é algo muito difícil. Por prudência, o ideal é que você trabalhe um elemento de cada vez, um fator de tese em cada parágrafo, com um mecanismo argumentativo que vai sustentá-lo. Dica 3. Há um elemento muito importante que é a desconstrução de certos mitos, de certas histórias que surgem por aí e amedrontam muitos de vocês. Já ouvi, muito se tem dito, sobre não se poder usar música, não se poder usar filme, não se poder usar um livro, uma personagem daqui ou dali. Esqueça isso. A questão do repertório é muito clara. Considera-se repertório sociocultural toda e qualquer informação que valide a argumentação, que reforce a argumentação, que credibilize o processo de sustentação da tese e que transcenda o que foi dado nos textos motivadores, ou seja, que não seja uma mera releitura do que está ali, uma paráfrase do que está ali ou cópia do que está ali, e que também não seja senso comum, não seja o óbvio, não seja aquilo que a qualquer um é dado saber. Então você tem que referendar o seu núcleo de tese, sustentar a sua argumentação com o que eles chamam de repertório sociocultural, que nada mais é do que um conhecimento, um saber
que é trazido de alguma área do conhecimento. Geologia, geografia, biologia, química, literatura, cinema, não importa. Se uma música que você trouxer encaixar muitíssimo bem em relação ao tema e puder de fato provar algo, puder acrescentar credibilidade àquilo que você apenas afirmou antes, a afirmação se transforma em argumentação. Então é preciso quebrar com essa mística, com esse terrorzinho barato que muitas vezes é feito, né, para criar dificuldade e vender facilidade. Repertório, gente, não se quer que você saiba o que pós-doutorado sabe. Não se quer que você saiba o que doutorado sabe. Você é um aluno de ensino médio. Você estuda 11 disciplinas, 10 disciplinas. Você não estuda uma só e sabe a miúde aquilo. Você sabe razoavelmente de muitas coisas. Então é preciso demonstrar que os seus muitos saberes são capazes de te dar uma informação dessa área, uma informação de outra para sustentar essa tese. Ok? Última dica. Conclusão. Havendo a necessidade de se afirmar quem faz, o que deve ser feito, como deve ser feito, para que deve ser feito e detalhamento, é preciso ficar atento a uma sintaxe. É preciso ficar atento a uma ordem de construção do período. É perigoso, não é proibido, não é errado, pode ser perfeito assim, mas é perigoso segmentar os elementos em períodos diferentes. Porque dependendo de como você constrói, de como você liga verbalmente, lexicalmente, vocabularmente, pode dar a entender que você está lidando com outra proposta e não com a mesma, não com o complemento da anterior. Uma dica bacana é pensar que alguém faz alguma coisa, de algum modo, para algum fim. Quem faz o quê, por que meio e com que finalidade. O detalhamento nós já sabemos que esse ano pode ser uma especificação maior desse agente, uma exemplificação dessa proposta, desse o quê, dessa ação, ou ainda uma especificação também desse modo, né? Um processo de explicação mais aprofundada acerca desse modo, né? O para quê também. Então a gente tem 4 possibilidades. Você vai, obviamente, encaixar esse detalhamento em um desses 4 elementos, mas a sintaxe é fundamental. A dica é, alguém faz algo, de algum modo, para algum fim. O que, depois do agente, o como, depois do que, o para quê, depois do como. A sequência é ideal. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil a vocês e que alguma dessas dicas facilite ou ao menos deslinde algum problema que você porventura tivesse e que essa viagem, essa nossa curta viagem de hoje, tenha conseguido te colocar um pouquinho mais perto desse porto, desse destino, dessa porta, dessa ponte para o seu ingresso à universidade. É o que eu desejo, é o que nós do canal Viagem Clio desejamos para vocês. Um abraço.